Glória a Deus. Cumprimento a todos, amados e queridos irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que é evangelista Manuel Silva Messa. Quero trazer uma palavra aos vossos corações nesta noite, que se encontra registrado no livro de São Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo 12. O título da leitura: a purificação do templo. No versículo 12, diz assim a palavra de Deus: E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais do sacerdote e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Nós podemos observarmos a palavra de Deus, aqui Jesus Cristo trazendo para os nossos corações uma palavra para que nós venhamos meditar sobre ela, acerca da purificação do templo. Aqui, quando fala do templo, está se tratando também do templo do nosso corpo, porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas aqui Jesus Cristo, trazendo para as nossas vidas, ele estava falando acerca das pessoas que não agem corretamente e estão convertendo a casa de Deus em covil de ladrões e salteadores, porque não tem compromisso com a palavra do Senhor. Ali, aqueles homens ali estavam convertendo o templo de Deus, que era para ministrar a palavra, para trazer uma palavra viva, eficaz e genuína para os corações daquelas pessoas que iriam ali para receber da parte de Deus algo, e ali eles estavam fazendo casa de vendas, de comércio, e não de ministrar a palavra do Senhor. Quantas pessoas estão agindo desta forma nos dias atuais? E essas pessoas, eles irão pagar um preço muito alto, porque não está sendo comprometido com a palavra de Deus, mas estão enchendo seus bolsos, e as almas estão perecendo, morrendo, sem a palavra viva e eficaz, que transforma e que liberta e que dá vida ao homem e à mulher. E aqui está dizendo a palavra do Senhor: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombo. Ali aqueles homens não estavam tendo compromisso com a palavra do Senhor, estavam fazendo da casa de Deus casa de comércio. Nos dias atuais em que nós estamos vivendo, as pessoas também muitas vezes estão fazendo da casa de Deus comércio. Não tem compromisso com Deus, nem com a obra de Deus, nem com as almas que estão perecendo. O que Jesus Cristo trouxe aqui, através dessa palavra, que aqueles que ministram a palavra de Deus, que vive do Evangelho, que sobrevive do Evangelho, que pregue a palavra na íntegra, que tenha compromisso com a palavra de Deus e com as almas
que estão indo para a casa de Deus para ser alimentado através da palavra do Senhor. E assim você está fazendo o querer e a vontade do Senhor. Mas não seja como muitos que estão usando os púlpitos e a casa de Deus para estar fazendo comércio e assim crescendo os seus bens materiais e as almas estão morrendo. Essas pessoas, com certeza, elas pagarão o preço da sua rebeldia e da sua desobediência, não tendo compromisso com a palavra do Senhor, mas sim apenas em crescer, não espiritualmente na graça e no conhecimento, mas crescer os seus bens materiais e as coisas perecíveis que aqui ficarão. Por isso Jesus Cristo, ele nos deu esse alerta, trazendo para aqueles homens ali que eles estavam errados, fazendo da casa de Deus casa de comércio e não casa de ministrar a palavra do Senhor. O número 13 aqui diz assim: e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covis de ladrões. Muitas pessoas não estão preocupadas, que estão na frente de trabalho, em pregar a palavra, em ministrar a palavra de Deus, mas estão preocupados em granjear lucros, obter lucros, muito lucro, e a obra de Deus está perecendo. Quantas almas morrendo, e você com seus bolsos cheios, não preocupado com as almas, mas sim com o seu próprio bem-estar. E as pessoas que realmente precisam, elas estão perecendo, porque não tem uma palavra viva e eficaz, uma palavra que traz transformação, que traz cura, que elimina o pecado, mas você simplesmente está interessado em granjear dinheiro para o seu próprio bem-estar. Mas Jesus Cristo, nesta noite, ele está te alertando para que você seja comprometido com a palavra de Deus. Não viva como no tempo antigo. Aquelas pessoas estavam ali não para ouvir a palavra de Deus e não tampouco para oferecer a palavra de Deus, mas eles estavam preocupados em granjear os seus bens materiais e as almas estavam perecendo. O número 14 diz assim: e foram ter com ele ao templo cegos e coxos e os curou. E os curou-os. Aqui nós podemos ver que quando chegou ali, Jesus Cristo dando exemplo para aquelas pessoas que se encontravam ali, que não era comprometido com a palavra de Deus. Quando chegou o cego, os coxos, os paralíticos ali, Jesus Cristo, ele pregou a palavra, ele curou a todos, e todos que foram ali para ouvir a palavra de Deus saíram saciados, porque Jesus tinha uma palavra de vida eterna, uma palavra de transformação, que eu quero trazer para a sua vida, meu amado e querido irmão, que seja comprometido com a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus na íntegra, para que as pessoas que te ouvem, elas possam se arrepender, se converter dos seus maus caminhos e possam aceitar Cristo como Salvador da sua alma, para que eles não possam perecer, mas que tenham vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Seja um daqueles que pregue a palavra na íntegra, fale de Cristo, fale do amor de Deus e pregue a palavra da verdade, que liberta, que transforma e que traz vida para aqueles que estão cansados, oprimidos e precisando de libertação para a sua alma. Quero agradecer a nossa irmã Nena Sobral, que está assistindo, que Deus te abençoe a sua vida, e todos os amados irmãos que estão entrando neste momento, que Deus possa estar entrando dentro do seu lar, dentro da sua casa, trazendo bênçãos, curas, milagres e vitórias e libertação. Aqui no número 15 diz assim: e vendo então os principais do sacerdote e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, hosanas ao filho de Davi, indignaram-se. Nós podemos observar aqui que aquelas pessoas que estavam ali, o sacerdote, os escribas, os fariseus, aquelas pessoas que eram
formado em doutorado, era letrado nas escrituras sagradas, mas eles não compreendiam que Jesus ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então, quando Jesus curou ali, efetuou curas, milagres e maravilha, ali as criancinhas começaram a louvar e exaltar ao nome do Senhor. Então os fariseus, os escribas, os sacerdotes ali começaram a murmurar, porque não compreendia e a palavra do Senhor não entrava em seus corações, porque eles estavam vivendo na lei do Velho Testamento e não no Testamento de Cristo, a palavra viva e eficaz, que transforma, que liberta e que dá vida ao homem e à mulher que procura se inteirar das coisas de Deus e quer ter uma vida totalmente transformada pelo poder de Deus. O número 16 diz assim: E disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? Nós podemos observar aqui Jesus dando um exemplo para aquele sacerdote, que ele sendo letrado, tendo conhecimento das leis mosaicas e das leis de Deus, eles não compreendiam, porque a palavra de Deus não penetrava dentro dos seus corações. Eles não abriram a sua mente, o seu coração, para que o Espírito Santo de Deus viesse atuar sobre a vida deles. Então eles estavam com as suas mentes cauterizadas e a palavra de Deus não penetrava. Então eles estavam murmurando contra o Senhor pelos feitos e pelos milagres que Jesus Cristo estava efetuando. E também contradizendo a palavra do Senhor aqui, eles estavam ali criticando, porque as crianças estavam dando louvores ao nome do Senhor, glorificando a Deus e exaltando, dizendo hosanas ao Rei da Glória, Jesus Cristo, o nosso Salvador, e eles não compreendiam, porque a palavra de Deus não entrava em seus corações. Aqui no número 17 diz assim a palavra do Senhor: E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Jesus Cristo ali, depois de efetuar curas, milagres, maravilha, trazer palavras de cura, de libertação, de transformação para a vida daqueles homens ali, daquelas pessoas que se encontravam paralítico ali, que se encontrava coxo, Jesus, depois de ser questionado pelos fariseus, pelos escribas, pelo sacerdote, Jesus sai dali, mas ele não deixou de falar a verdade. Jesus Cristo, ele foi crucificado porque falou a verdade. Meu amado e meu querido irmão, não se proste diante dos problemas, das lutas, das adversidades, mas sempre esteja com a verdade sobre os seus lábios, e assim o Senhor honrará a sua fé e a sua perseverança e a sua dedicação diante da presença do Senhor. Então aqui, e deixando-o, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Jesus Cristo, depois de ser questionado por operar milagres e maravilha, ele ali não ficou para contestar com aqueles homens, mas Jesus Cristo saiu, mas ele pregou a palavra, ele falou a verdade que transforma e que liberta e que dá vida ao homem e à mulher, mas eles não deixaram que a palavra de Deus entrasse em seus corações. Então nós podemos observar que Jesus Cristo, ele não veio para descumprir a lei, mas para que a lei fosse cumprida sobre ele, através da palavra. E muitas das vezes as pessoas não compreendem que Jesus não veio para mudar a lei, mas ele veio para que a lei fosse cumprida sobre ele mesmo, porque ele é a verdade que transforma e que liberta, e que traz cura e libertação para a vida do homem e da mulher que se atém à palavra de Deus. Então aqui nós podemos observar que Jesus Cristo, como Filho de Deus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então, meu amado e querido, você também foi chamado, não para ser servido, mas para servir
aqueles que precisam de uma palavra de conforto, de uma palavra de carinho, de uma palavra de transformação, de uma palavra de incentivo, de uma palavra de cura, de milagre. Então, pregue, porque o Senhor, Ele honrará a sua fé, e você não receberá coroa aqui na terra, porque a sua coroa está preparada no céu de glória, por Cristo Jesus. Porque aquele que aqui se exalta, ele será humilhado, mas aquele que assim se humilha, será exaltado pelo Senhor. Então, meu querido, não se preocupe, não fique preocupado se aqui você não é compreendido. O importante é que Cristo te compreenda. Então faça o querer e a vontade do Senhor, porque as demais coisas que nós precisamos, o Senhor acrescentará sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Meus amados e queridos irmãos, fique com esta palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor aos vossos corações. Neste momento, eu quero estar orando por sua vida, pelo seu lar, por sua família, para que você possa compreender a grandeza e a extensão do amor de Deus por mim e por você. Você, meu amado e querido irmão, é um tesouro precioso. Você vale mais que o mundo inteiro. Todas as joias do mundo acumulada, ela não vale o preço da tua alma. Você custou o preço de sangue para Jesus Cristo. Então, procure, enquanto há tempo, a oportunidade de você estar aos pés de Cristo, se convertendo dos seus maus caminhos, para que assim o Senhor possa te perdoar e te dar vida eterna. E naquele último e grande dia, o Senhor ali, Ele estará te esperando de braços abertos para te dar a bênção e a vitória, o teu galardão, porque você fez por merecer. Que Deus vos abençoe. Neste momento, quero estar orando pelo seu lar, por sua família, para que o Senhor possa estar te abençoando, te guardando, te livrando, te protegendo, trazendo bênçãos, curas, milagres e vitória. Também quero agradecer a nossa irmã, Evangelista Rosa Trevisan, que Deus abençoa seu lar, sua família, trazendo bênçãos, curas, milagres, vitória e libertação. Neste momento eu estarei orando pela vida de todos amados e queridos irmãos. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento santo e glorioso, coloco-me diante da tua presença. Suplico pela vida dos meus amados e queridos irmãos, amigos e colegas, que o Senhor estenda as tuas mãos de poder e de glória dentro deste lar, sobre a vida desta família, dentro desta casa, sobre a vida deste homem, desta mulher. Repreendo todo espírito de contenda, tudo aquilo que está atrapalhando este casal, esta família, que seja repreendido pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, envia os teus anjos, arcanjos, querubim e serafim dentro deste lar, sobre a vida dessa família. Opera milagres e maravilha. As vidas nos hospitais, nos leitos de dor, de enfermidade. As vidas nas UTIs. As vidas nas casas de detenções, nas casas de recuperações. Papai querido, toca, Senhor, nas vidas que estão nos manicômios, nos leprosários. Papai querido, os mendigos alcoólatras, os viciados no tabagismo, no alcoolismo. Papai querido, a causa da viúva, do órfão. Senhor, as vidas que estão desempregadas, toca nessas carteiras profissionais, nesses currículos. Senhor, abra as portas que estão fechadas e opera milagres e maravilha. Entrego a todos na palma das tuas mãos. Cura, liberta, transforma, traga a bênção, a vitória. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a honra e a glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.